Olá, queridos Haris Cairene. Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 13, ou seja, a última lição do segundo trimestre de 2025. Já temos a próxima lição, vai tratar sobre a igreja em Jerusalém. E na próxima semana nós já estaremos aqui com ela. A lição de número 13, renovação da esperança. O que é esperança? Qual é essa renovação? Essa lição ela é escatológica, nós vamos ver aqui na lição de hoje. Mas aí você tem que ir lá, por favor, curtir, dar um like, comentar, compartilhar o link, mandar alguma pergunta para a gente responder e não deixar de conhecer a nossa escola de teologia, que é a Escola Teológica Dalet. Mas vamos para o que interessa. eh, o texto em classe é João, capítulo 20, versículo 19 ao 20, e o versículo 24 ao 31. Palavras-chave eu coloquei, é claro, né? Jesus, renovação, esperança e aparição de Jesus. Introdução. O texto de João 20, 19 ao 20, versículo 24 ao 31 também, apresenta a primeira aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos, destacando elementos centrais da fé cristã e de testemunho apostólico com profundidade teológica e riqueza linguística, no original grego, é claro. A expressão ten mieton sabaton indica o domingo como o novo dia sagrado e o uso do perfeito passivo, que kleismenon, trancadas, realça o caráter milagroso da aparição de Jesus. Passivo porque alguém trancou, né? Então a ação foi de alguém na porta. Então, é, isso aqui, gente, ó, demonstra o milagre da aparição de Jesus, porque estava tudo trancado onde estava e Jesus chegou. Que saúda os discípulos com Eirene Remin, Pai seja convosco, em cumprimento à promessa da paz deixada anteriormente. Eu vos deixo a paz, né? Eu vos dou a paz, não como o mundo a dá. Então você observe que são termos de importância nessa passagem. Ao mostrar suas mãos e lados, Jesus confirma sua identidade como crucificado, ressuscitado, gerando alegria entre os discípulos. Na sequência, a incredulidade de Tomé expressa com forte negação um epistelso, que diz que essa negação aí reforçada, de jeito nenhum, de maneira alguma, de forma alguma, transforma-se na mais elevada confissão cristológica do Evangelho. Ró, Kyrios, mu, kairoteus, mu. Isso aqui também é lá do Salmo 35, tá, gente? Lá no Salmo 35 tem essa estrutura: Senhor meu e Deus meu. Reconhecendo Jesus como Senhor e Deus. A bem-aventurança que Jesus declara aos que creriam sem ver estende o foco do relato para os leitores e crentes futuros, ou seja, você vê que o próprio Jesus, quando diz que aqueles que não viram e creram, ele faz um estreitamento temporal. Então, essa promessa de bem-aventurado era para aqueles do primeiro século que não viram e creram e chega até nós. A conclusão editorial afirma que os sinais foram registrados para suscitar fé em Jesus como Cristo e Filho de Deus, e que essa fé conduz à vida eterna, de Zoen, Ereten, Ento, Onomati, Autu, né, para que tenham vida em seu nome, sintetizando assim o propósito teológico e evangelístico do quarto evangelho. Eu estou mudando a introdução para vocês terem uma base, primeiro, do texto,
de como o texto lidar para depois a gente entrar na lição. Desculpa, gente. A primeira a grande sessão, a aparição de Jesus Cristo. Primeira subseção, paz seja convosco. No final do primeiro dia da semana, após a ressurreição, Jesus aparece no meio dos discípulos que estavam reunidos com portas trancadas por medo dos judeus. Sua primeira palavra é paz seja convosco. Eirene rimino, seja ali é um verbo ser ou estar, porque é uma frase nominal, então uma frase nominal exige o verbo ser. Essa saudação comum entre os judeus assume aqui um peso espiritual profundo. A paz proclamada por Jesus não é apenas uma ausência de conflito, mas a realização da reconciliação com Deus e a certeza da vitória sobre o medo, a culpa e a morte. No caso aqui, o shalom mesmo. Paz, porque o autor está escrevendo em grego, mas é o shalom de Deus, sabe? A perfeição, a pureza. Então é uma paz, e o Eirene, ele busca transmitir também essa ideia do shalom, porque é o que traduz o shalom do hebraico para o grego. O rimim ali é voz, é um pronome. Então, pronome demonstrativo, ou pronome pessoal também, né? Que ele faz essa participação. Então, o João está falando na boca de Jesus que é aquela paz perfeita lá do Shalom, tanto almejada por Deus para o seu povo a partir da sua palavra. Então, isso vem a partir da morte e ressurreição de Jesus, e isso vai arrancar o medo. Como nós falamos na última lição, o encontro com Cristo ressuscitado transformou a vida dos apóstolos. Uma coisa é o que eles eram antes da Páscoa, da ressurreição, e outra coisa é o que eles foram depois da ressurreição. Então, o verbo usado para aparecer é esto meson. O verbo aqui é este, que é do verbo ristemi, que pode ser traduzido como colocou-se no meio deles. Essa imagem destaca a centralidade de Cristo entre os seus seguidores, mesmo em momentos de temor e isolamento, ou seja, mesmo eles ali trancafiados, presos, com medo, porque o Jesus deles faleceu, morreu, foi crucificado, e eles ainda estão tentando digitar isso, eles estavam tentando ainda comer, reprogramar tal ideia, mas eles não conseguiam ainda analisar por causa do medo, por causa da incerteza, por causa da falta do conhecimento das Escrituras. A presença de Jesus no meio da comunidade marca o início de uma nova era. É interessante a gente colocar aqui essa palavra comunidade, porque é o que representa essa passagem. Quando Jesus está no meio dos 12, Jesus está no meio dos 11, no caso, Jesus está no meio, ou dos 10, né? Porque depois é que Tomé aparece, ou dos 11, tanto faz, só não tem 12 porque um está morto. Quando Jesus está no meio da comunidade ali, dos discípulos, isso representa que Jesus está no meio da comunidade de forma geral. Ou seja, Jesus está entre a igreja, no meio da igreja, porque os discípulos representavam a igreja. Então você perceba que Jesus está no meio da igreja, no centro da igreja, demonstrando sua autoridade, seu poder, a sua ressurreição e, ao mesmo tempo, sua solidariedade com o sofrimento, porque ele está no meio da igreja, em meio ao caos da perda e da incerteza, da insegurança, causado pela falta de conhecimento e pela falta e por fraqueza humana, porque é assim que o homem é. O homem não passa de homem, ele é fraco, ele é mortal, e aí a presença de Deus no meio
é que transforma toda essa coisa. Foi o que Jesus fez na minha vida, na tua vida e continua fazendo nos dias atuais. Ele venceu a morte e agora traz paz e comissão à sua igreja. A saudação, paz seja convosco, se repete nos versículos 21 e 26, enfatizando que a paz é um dom contínuo e sustentador. Por isso que você sempre vai encontrar nas cartas de Paulo a saudação Haris Kai Eirene. Lembrem-se que é o que eu falo, Haris Kai Eirene. E quando a gente volta aqui, é aqui que está a palavra que eu falo aqui, ó, Eirene, que significa paz. Haris Kai Eirene. Então você tem a paz e você tem a graça, que é fundamental na vida do crente. Eu falo porque aí eu junto como se fosse uma coisa só, o que são uma verdade na vida do cristão. O cristão precisa dessa realidade. Segunda subseção, o registro das aparições de Jesus ressurreto. A ressurreição, o Evangelho de João registra cuidadosamente várias aparições de Jesus, não apenas como testemunho histórico, mas como confirmação teológica da vitória sobre a morte. Não é só um trabalho de João, lembre-se disso. Paulo também faz esse trabalho, porque isso é prova, isso é testemunho. Primeiro, Jesus aparece a Maria Madalena, João capítulo 20, do 11 ao 18, que ao ouvir seu nome reconhece o Mestre ressuscitado e é comissionado a anunciar aos discípulos. Em seguida, ele aparece aos discípulos reunidos, trazendo paz, mostrando as marcas da crucificação e soprando sobre eles o Espírito Santo, marcando o início de uma nova criação e o envio da missão. Você vê que toda aparição de Jesus tem um objetivo. Maria, ela é agora comissionada. Os discípulos também são comissionados. Jesus os vocaciona, os enche do seu Espírito Santo. Mais tarde aparece Tomé, por isso que eu falei que talvez não aos 11. Primeiro aparece aos 11, aos 10, depois aparece a Tomé, que havia expressado dúvida e o convida a tocar suas feridas. Todos falam mal de Tomé, todos reclamam de Tomé, que é o exemplo da falta de fé. Mas vocês sabiam que Tomé morre transpassado por flecha e dizem que ele foi o cara que pregou na Ásia inteira, na parte mais longínqua da Ásia ali, para o mundo do olhinho puxado? Então vocês, e outros mais, então percebam o trabalho que esse homem fez. O apóstolo, então, professa uma das mais profundas declarações cristológicas. Senhor meu e Deus meu. Eu tenho um artigo falando sobre isso, tá? Eu tenho um artigo aqui falando sobre isso. Se vocês desejarem, falem que eu coloco lá o link desse artigo que eu faço a profissão de fé cristológica aqui de Tomé, que é uma citação do Salmo. Esses registros ressaltam que as aparições não foram visões subjetivas, mas encontros reais. Então, se ela não é subjetiva, são aparições objetivas, com encontros reais e transformadores com o Cristo vivo, que confortam, instruem e enviam os discípulos com autoridade e esperança. Então, três objetivos aqui nós temos aqui, ó: conforta, instrui e envia. Ou seja, confortar, instruir e enviar os discípulos com autoridade e esperança. Então não foi algo subjetivo, algo de sensação, de sentimento, não, mas algo objetivo, visto, crido, experienciado também. Terceira subseção, preciosas lições. As aparições de Jesus ressurreto nos ensinam que ele está vivo, presente mesmo em tempos de medo e dúvida, trazendo paz e esperança. Vou voltar a Tomé um pouquinho. Nós não podemos só falar da falta de fé de Tomé, mas depois também da sua confissão e do seu ministério que ele vai realizar após essa experiência. Então,
o homem, como homem, ele é fraco, ele só é alguma coisa quando Jesus está nele. Tudo que nós fazemos com autoridade, com poder, sem medo e com a maior confiança, isso é por causa de Jesus, senão nós não faríamos tais coisas. Eu já enfrentei coisas que depois eu falo, meu Deus do céu, como é que eu fiz isso? Como é que eu falei isso? Então, essas coisas mostram que Cristo conhece cada um pessoalmente, responde às necessidades específicas de seus seguidores. Ensinam também que a fé verdadeira não depende da visão, mas da confiança na palavra. E reforçam a missão da igreja de anunciar o evangelho no poder do Espírito Santo. Então, todas as aparições de Jesus, elas vão desembocar nessas lições. Conhecimento de fé, reconhecer que Jesus está vivo, mudar a vida da pessoa, então essas lições. A aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Essa é a segunda grande sessão. O medo deu lugar à esperança, a primeira grande subseção. No contexto da aparição de Jesus aos discípulos, o medo inicial é um elemento marcante. Eles estavam reunidos a portas fechadas, temendo represárias dos judeus, principalmente o povo do Sinédrio lá, né? No entanto, a presença do Cristo ressurreto transforma radicalmente aquele ambiente de insegurança com sua simples saudação: Paz seja convosco, Eirene Rimino. Jesus dissipa o temor e enche o coração dos discípulos de esperança. O medo da morte, do fracasso e da perseguição é vencido pela certeza da ressurreição. Ao mostrar-lhes as mãos e o lado, o Senhor confirma sua identidade e reforça a realidade de que ele venceu a cruz. Por isso, mãos furadas, pés furados, para mostrar que é ele, o mesmo Jesus antes da Páscoa, é o mesmo Jesus ressuscitado depois da crucificação. Então a gente percebe que radicalmente a vida daqueles homens foram mudados e ele continua transformando vidas radicalmente ainda hoje. Posso não ter visto, mas a sua presença por meio do Espírito Santo transformou a minha vida radicalmente e eu prego hoje com autoridade. É só ler Atos dos Apóstolos. O ideal é ler o que aconteceu com eles depois ali de Jesus morto e depois ressuscitado e ir para Atos, que os camaradas são presos depois do milagre do homem coxo da porta formosa, e eles são presos, e depois eles vão dizer: importa agradar a Deus e não os homens, podem nos prender, podem nos açoitar, porque nós não vamos parar de falar desse homem que vocês mataram. Ele está vivo, ele ressuscitou. Olha o impacto na vida desses homens. E lembrando que os ou 4 primeiros séculos da igreja, perseguição, morte, prisão, confisco de bens, coisa surreal, mas que eles suportaram. O resultado é imediato. Os discípulos se alegram ao ver o Senhor e a angústia dá lugar à confiança. A aparição de Jesus prova que a esperança cristã não é abstrata, assim como a paz, mas é enraizada em um encontro real com o Salvador vivo, que transforma o medo em coragem e a tristeza em júbilo. Lembrando que todo mundo que fala da nossa religião, da nossa fé, da nossa vida em Cristo, não nos importa, porque é o que precisa quem crê. Se não crer, realmente não vai aceitar esse Jesus, ele vai ser só um conto de fada, vai ser uma história, vai ser apenas uma mensagem inventada. Mas para nós que cremos, como diz o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Segunda subseção, a tristeza deu lugar à alegria. A aparição de Jesus transforma a tristeza dos discípulos em alegria verdadeira e profunda. No versículo 20, o verbo grego é harison, do verbo hairo, expressa uma alegria intensa e espiritual ao ver o Senhor Jesus ressuscitado. Provavelmente aqui um aoristo, né? Então,
o auristo não se preocupa com o tempo verbal, mas com o aspecto verbal, que pode dar a ideia dessa continuidade, da intensidade e tal. Então, o verbo aqui é do rairo, que significa alegrar-se ou regozijar-se. Lá no meu canal do YouTube, eu tenho lá um vídeo e o vídeo fala sobre a relação entre graça, rares, e alegria, rairo, ou alegrar-se, rará, que é rairo, alegrar-se, e rará, que é alegria. Porque a raiz é a mesma no grego, rar, tanto rar de rares, como rar de rairo, ou rará. Se você quiser conhecer a relação entre essas duas palavras, porque alegria e graça, elas têm relação por causa de Jesus. Então, essa alegria, e isso está em João 17, que o Senhor Jesus orando para que Deus nos desse alegria. Então, não é uma alegria comum. Por isso que quando eu falo de alegria aqui, no Novo Testamento, a alegria é muito maior do que felicidade. Felicidade no grego é eudaimon, que o prefixo eu, que significa bem-estar e tal. Mas na Bíblia, a alegria é muito maior do que felicidade. A presença, ou mais um pouquinho, essa alegria cumpre a promessa de Jesus de que, apesar da tristeza momentânea, seus seguidores teriam uma alegria duradoura e inabalável. A presença do Cristo ressuscitado com as marcas da cruz visíveis confirma a vitória sobre a morte e renova a fé dos discípulos, substituindo o medo e a tristeza por esperança e júbilo. A nossa alegria, ela é algo assim que não tem nem como explicar, né? Terceira subseção, esperança e alegria. A aparição de Jesus ressuscitado traz aos discípulos uma esperança viva e uma alegria plena, fundamentadas na realidade concreta da vitória sobre a morte. Olhem isso, gente, fundamentadas na realidade concreta da vitória sobre a morte. Essa frase tem que ser linkada, tem que ser gravada, tem que ser fixada, porque nós acreditamos verdadeiramente que ele morreu e ressuscitou. A palavra grega hará, que significa alegria, é uma das principais expressões no Novo Testamento para descrever a experiência cristã genuína e duradoura, ou seja, a experiência cristã genuína e duradoura é de alegria. Gente, alegria mesmo na tristeza, alegria mesmo no sofrimento. Por isso que eu preciso que você olhe lá essa relação. Em João 20, essa alegria está associada não a um sentimento passageiro, como felicidade ou coisas mais, mas a uma certeza firme. Jesus ressuscitou, cumprindo a promessa divina. Essa esperança, em grego, eupis, não é mera expectativa vaga, mas uma confiança segura no futuro e na fidelidade de Deus, porque eupis também pode significar esperança, fidelidade, fé. Então você vê que eupis aqui se refere à fidelidade de Deus, quanto se refere à esperança do crente. Então tem relação. A esperança que o crente tem é provocada pela fidelidade de Deus. E ele ressuscitou, então agora ele traz esperança e ele é fiel para cumprir as suas palavras. Jesus, ao se mostrar vivo, transforma o medo e a dúvida em confiança e regozijo, cumprir as Escrituras, assegurando aos discípulos que a missão que recebem está embasada na presença contínua do Senhor. Por isso, as mãos, o lado furado. Assim, esperança e alegria caminham juntas como frutos do encontro com o Cristo ressuscitado, sustentando a vida e o testemunho da comunidade cristã. Ao mesmo tempo, tendo alegria e esperança, porque mesmo eu estando em tal circunstância, eu tenho esperança, eu creio que o Deus fiel vai me livrar e me abençoar. O ressuscitado está comigo, mesmo nos piores momentos da minha vida. Terceira e última grande sessão. Aparição de Jesus. Convicção fortalecida. Primeira subseção. As dúvidas dissipadas.
Ressurreição, alguns discípulos, especialmente Tomé, enfrentavam dúvidas e incredulidade diante da notícia de Jesus vivo. Gente, qualquer um que não estivesse ali na hora do encontro teria ali esse embate, sabe? Pessoal. João 20, do 24 ao 29, narra o episódio em que Tomé não estava presente na primeira aparição e, por isso, expressou ceticismo ao dizer que só acreditaria se visse e tocasse as marcas de crucificação. O termo grego usado para duvidar ou não crer está implícito na rejeição de Tomé, mas o destaque está no convite de Jesus para que ele toque as feridas com a reir, que é mão, e no pleuron, lado, como prova concreta. Então ele não crê, a palavra lá tem a ver com pistel, mas aí agora no sentido de não crer, então você tem uma negação, e Jesus se encontra com ele, aparece e manda, fala para ele tocar nas feridas com a mão e ao lado, como prova concreta de que Jesus é ressuscitado, não é um fantasma, nada disso, nenhuma visão alucinógena. Jesus não condena a dúvida, mas a confronta com evidências tangíveis, fortalecendo a fé. Jesus, ele entende Tomé, mas ele também confronta com evidências, porque manda tocar. Ele manda tocar, então ele vai lá e destoca, ele não reprova, ele não manda embora, ele não diz que ele está rejeitado, não, ele transforma a vida de Tomé e agora Tomé passa a ser um crente. Quando Tomé profere a confissão, Ró Kyriosmu, Kai Ró Theosmu, Senhor meu e Deus meu, expressa a convicção plena e pessoal na divindade de Cristo ressuscitado. Esse episódio revela que a fé cristã não ignora as dúvidas, mas as acolhe e as supera pela revelação viva do ressuscitado, confirmando que a convicção verdadeira nasce do encontro pessoal e da experiência direta com Cristo. E eu vou repetir a confissão de Tomé no grego, que ela é linda. Ró Kyriosmu, Kai Ró Theosmu, Senhor meu e Deus meu. Isso expressa a confissão plena e pessoal na divindade de Cristo ressuscitado. E aí nós também deveríamos confessar isso. Ró Kyriosmu, Kai Ró Theosmu, Senhor meu e Deus meu. Isso aqui é uma das maiores confissões de fé no Novo Testamento, gente. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus vivo, ressuscitado, para a glória do nome do Senhor Deus. Segunda subseção, fortalecimento da fé. Desculpa, gente. A fé dos discípulos é fortalecida pela presença real e palpável de Jesus ressuscitado. Lembra que está sempre assim usando, né, Jesus ressuscitado, o Cristo ressuscitado, porque a partir daí é essa pregação que vai tomar posse da vida dos discípulos. O verbo grego pisteuo, que significa crer, é central, mostrando que Tomé passou da dúvida para a fé ao tocar as feridas de Jesus. Contudo, Jesus também destaca a bênção dos que creem sem ver, usando o termo makarioi, bem-aventurados ou felizes, indicando a importância de uma fé firme, mesmo sem provas físicas. Esse fortalecimento revela que a ressurreição é uma realidade viva que sustenta e impulsiona a missão da igreja. Por isso que eu falei, já que ela não é subjetiva, ela é objetiva. As aparições são objetivas. Então ela é uma realidade, ela é uma experiência, ela é algo vivido pela igreja e é o que sustenta e impulsiona a missão. E bem-aventurado sou eu e você, que não vimos, mas cremos. Porque não é fácil, mas isso é a fé. É você ver sem acreditar. É você esperar sem você ver o que está se esperando. Isso é fé.
Terceira e última subseção, fortalecimento da esperança. O encontro com o Senhor Jesus, com o Jesus ressuscitado, não apenas fortalece a fé, mas também renova a esperança dos discípulos. A palavra grega para esperança é eupis, utilizada no Novo Testamento, indica uma expectativa segura e confiante no cumprimento das promessas divinas. A aparição de Jesus após a ressurreição confirma que a promessa da vida eterna é real e que o reino de Deus está em ação. Essa esperança firme dissipa o medo e a dúvida, sustentando os discípulos na missão que lhes é confiada. Além disso, o Espírito Santo, mencionado como o poder enviado por Jesus, é o selo e o agente que mantém viva essa esperança no coração dos crentes. Então, esse Jesus, ele realmente confirma, ele mantém, ele sustenta a base da nossa fé. Ele é fiel também. Assim, a experiência do ressuscitado fortalece a esperança cristã como uma certeza inabalável diante das dificuldades. Então, pode estar passando a situação que for, a experiência do ressuscitado na perseguição, na doença, no sofrimento, ela vai trazer uma nova realidade na vida do crente, do fiel. Conclusão: as aparições de Jesus após a ressurreição, registradas em João 20, revelam verdades fundamentais para a vida cristã. Sua presença transforma o medo em paz, a tristeza em alegria e a dúvida em fé. Os termos gregos usados no texto eirene, paz, rará, alegria, pistel, crer e eupis, esperança, expressam com profundidade a experiência dos discípulos diante do Cristo vivo. Aí você tem paz, você tem alegria, você crê e tem esperança. A experiência dos discípulos ali. O encontro com o ressuscitado fortalece a fé, renova a esperança e comissiona os seguidores a proclamar a salvação com convicção. Assim, a ressurreição de Jesus não é apenas um evento passado, mas uma realidade viva que transforma o presente e garante o futuro da igreja. Gente, esse parágrafo é lindo. Que Deus abençoe a vocês. Aguardo vocês na próxima lição, no próximo trimestre. Ligue lá seu canal, lá no nosso canal. Compartilhe, comente, entre no nosso YouTube e assista essa aula. Deus abençoe, um abraço e até a próxima. Haris Kai Eirene.